Olá, autêntica, leal, grata. Hoje a gente vai falar um pouco mais de calçado. Natural de General Câmara, filha do seu Valdemar e da Dona Maria Joyce, graduada em jornalismo pela Unicinos, atuando na atividade profissional desde 1980, com experiência em gerenciamento de informações, assessoria a clientes nas áreas de comunicação e publicidade, adquirida em empresas do segmento de comunicação e mídia, com atuação direta em jornais, revistas, em agências de publicidade e assessoria de imprensa de entidades de classe regionais e nacionais. Foi professora e escreveu os livros A Vida e Obra de Almiro Grings e A História da Escola de Curtimento de Estância Velha, 50 anos. Adora ler, assistir espetáculos, exposições, reunir amigos, leva um estilo de vida simples, adora a conexão com pessoas, gente que precisa de gente. Para o futuro, pretende manter sempre o voluntariado que faz, envolvida com o meio político, dar sua contribuição para uma melhora na qualidade de vida das pessoas de Novo Hamburgo, sua cidade por adoção, e escrever mais um livro. Hoje teremos uma conversa de peso com Beatriz Franken. Seja muito bem-vinda, Beatriz, para essa conversa de peso. Obrigada. Boa tarde ou boa noite? Fica à vontade, porque o programa vai ao ar às 23h30, daí ele reprisa no dia seguinte. Reprisa no dia seguinte, então uma boa tarde. Uma boa tarde. Tudo certo. Nós estamos gravando. Um grande prazer estar aqui. Na tarde dessa sexta-feira, dia 26 de abril. Grande prazer te ter aqui. Tua história é riquíssima. Que maravilha! Que maravilha. Fico super feliz. E de tantas nuances, né? Bastante nuances. A comunicação é que te pegou, né? A comunicação é que me pegou. E é a comunicação dentro do universo calçadista, especialmente, foram teus últimos, mais de 30 anos de Mais história. de 30 anos de história na área do jornalismo, dentro do segmento cor e calçado. Dentro do mercado Dentro do mercado calçadista. Mas não começou assim, começou lá. Não começou assim. E eu sempre digo que eu não nasci jornalista. Eu me transformei em jornalista dentro da faculdade. Como eu falei, os referenciais na minha vida eram sempre a Unicinos, quando eu morava lá no interior, lá em General Câmara, fazia o segundo grau. Aliás, morava tu com o teu pai, um irmão, a mãe e 6 irmãs. 6 irmãs, família de... Esse papai sofria bastante para cuidar dessa mulherada toda aí, né? O pai ele tinha um guarda-chuva bem grande para abrigar a mulherada toda e cuidar de todas elas. Era muita mulher. Era a casa das 7 mulheres, a mãe e 6 filhos. E um menino que era o bebê da casa. Quer dizer, esse aí, então, estava estragado, né? Imagina tanta mulher paparicando ele. Era folgadão, ele era folgadão, mimado do papai, era o folgado. Ele vai ver essa entrevista. Pois é, acredito que vai ver sim, porque eu vou passar para todo mundo. Um folgadão. E tu sempre com essa visão de enxergar o mundo bem adiante, além do que era a tua vida lá. Além do que na vida lá. Apesar de uma infância feliz, como tu disse. A minha infância, como eu disse, foi bem feliz, porque é a infância de criança que brinca, joga bola, sobe em árvore, rouba a bicicleta do pai para fugir para o pátio, né? Na chácara o pai permitia, né? Aí ele deixava a bicicleta na nossa mão, mas em casa a bicicleta ficava guardadinha. Então mas a minha adolescência eu digo que era assim, angustiante, porque eu queria uma coisa maior e eu não sabia o que era. Eu queria partir de lá para um outro mundo, que visualizava sempre a capital, né? Porto Alegre. Tanto é aquela história do... Né? Vou namorar um homem de Porto Alegre. Criança eu já dizia, vou namorar um homem de Porto Alegre. Tu tinha isso fixo na cabeça? Eu tinha isso fixo. Criança, vou namorar um homem de Porto Alegre. Namorou algum homem de Porto Alegre? Namorei um homem de Porto Alegre, mas já em Novo Hamburgo. Já tinha mudado toda a história. Já estava em Novo Hamburgo. O que te trouxe para Novo Hamburgo? Daí, essa história de Novo Hamburgo é assim, porque quando nós viemos para Porto Alegre, eu e minha irmã mais velha, ela me acompanhou, né? A minha irmã mais velha era o meu esteio, né? E eu tinha a grana no bolso lá que eu tinha dado aula e juntado, né? Então, nós viemos para Porto Alegre. Quem nos trouxe para Novo Hamburgo foi um primo meu, o Marcelo. Porque ele morava aqui em Novo Hamburgo, hoje eu acho que ele mora em São Leopoldo, mas ele morava em Novo Hamburgo na ocasião. E aí ele foi a Porto Alegre, nos encontrar na casa do meu outro tio, que era o tio Silvio, já os dois são falecidos, os tios, né?
E daí ele disse, mas o que vocês querem fazer em Porto Alegre? Vamos para Novo Hamburgo. Justamente era assim, ó, meados da década de 1970 ali, sabe? Isso aqui estava bombando. Estava bombando. A cidade tinha emprego para tudo que era lado, estava bombando. E aí ele disse, o que vocês querem? Vamos para Novo Hamburgo, lá tem emprego, tem isso, tem aquilo, tem eu vou mesmo. Comecei a trabalhar no Bradesco, ele tinha começado a trabalhar no banco, né? Comecei a trabalhar no Bradesco agora recentemente, vamos embora para lá. Aí a gente veio com ele, né? Ele nos convenceu e nós viemos. Vocês ficam lá em casa, a mãe e eles, meus tios, a coisa mais querida do mundo, o tio Jaime e a tia Lesi, que nos receberam. Todos os dois são falecidos também, como meus pais. Mas eles, uns amores, assim, porta aberta, casa aberta e vamos embora, né? E aquela casa da minha tia era assim, aquela casa que sempre tinha uma mesa cheia. Sabe aquela mesa da cozinha? Adoro. Assim, cheia. Tu gosta da cozinha. Cheia de coisas. Sempre tinha pão, bolo, cuca, né? Também ela tinha bastante filho, né? Teve 6, eu acho. Ela teve 6, 4, 5, não, 7 também, 5 meninas e 2 rapazes, né? A minha tia também teve filharada. Então, aquela casa estava sempre lotada de gente. E eles nos receberam super bem. Aí que surgiu a oportunidade da prefeitura, na ocasião. Porque o meu tio era funcionário da prefeitura e aí ele disse assim, olha, a prefeitura está precisando de gente para trabalhar. Era contrato emergencial nesse momento. A prefeitura está precisando de gente para trabalhar, vão lá se inscrever. Aí nós fomos e nos inscrevemos. Nós chegamos em Novo Hamburgo no dia 1º de março. Dia 13 de março a minha irmã estava empregada e dia 23 de março eu estava empregada. Porque chamava por idade, então ela mais velha foi chamada primeiro, né? Dia 23 eu estava empregada na prefeitura, naqueles contratos emergenciais, e aí que saiu o concurso, depois, né? Depois de um certo tempo é que saiu o concurso. Então foi assim uma... Foram alguns anos, foram 5 anos então? 5 anos na prefeitura. Trabalhando na prefeitura municipal de Novo Hamburgo. Municipal de Novo Hamburgo. Então a prefeitura meio que foi um achado, assim, num momento oportuno, porque Novo Hamburgo estava bombando naquele momento, né? A cidade estava bombando. Mas não era exatamente isso que tu queria? Não, não era exatamente isso. Eu queria fazer a faculdade, como eu fui. Só que eu digo que eu não nasci jornalista porque eu fui para me inscrever no vestibular e prestei vestibular para fazer RP, Relações Públicas. Porque era meu desejo também, era lidar com a comunicação, mas é RP. No meio do caminho eu mudei para jornalismo. Por quê? Porque surgiu a oportunidade de trabalhar no jornal, né? Assim, tinha um sempre pipocando no teu ouvido. Vamos lá no jornal, vamos fazer teste no jornal. Sempre tinha algum colega. Vamos para o jornal. E eu mudei na metade do caminho. E gostava de escrever, gosto de escrever, né? Não foi também sempre a minha paixão escrever, porque no segundo grau e no ginásio, lá nos primeiros tempos, eu gostava era de matemática. Minhas notas eram maravilha em matemática. Não era minha preferência escrever. Né? Era mais... Eu dei aula de matemática particular lá. Foi te descobrindo ao longo do Foi caminho. me descobrindo ao longo da vida, né? Isso tem alguma coisa a ver com astrologia, pelo que eu vi ontem. Por quê? Porque ontem eu participei de uma palestra sobre astrologia. Daí eu descobri assim, ó, que a astrologia, os astrólogos, no tempo do Império, dos reinados, eles eram os mais poderosos que tinham, né? Porque eles sabiam as coisas. Eram respeitadíssimos, eram né? respeitadíssimos. E eram sempre matemáticos. Matemáticos, porque eles sabiam efetivamente fazer a leitura do que ia acontecer, previsões, projeções. Então, eles tinham uma influência muito grande sobre os reinados, né? Assim como as cortesãs e as amantes tinham influência também, né, na vida dos reinados, no tempo do Império. Acho que isso foi mais longe que no tempo do Império, tá? Foi mais longe, isso foi mais longe um pouquinho. Mas esse poder, e aí o que eu aprendi ontem, que eu não sabia, é assim, ó, quando as fases da vida são cíclicas, né, pela astrologia. Isso eu não sei te explicar porque eu não entendo. Mas assim, ó, dos 28 aos 33 anos, tu ainda pertence muito mais ao teu signo Sol, que é o de nascimento, e depois, com a maturidade, tu vai passando para o teu ascendente, tu pertence mais ao teu ascendente. Né? Tu tem mais características do teu ascendente. Eu sou de Peixes e o meu ascendente é Escorpião,
né? Então, por isso que a gente vai mudando também, né? E vai se descobrindo. Isso eu descobri ontem, eu não sabia disso, da astrologia. Como é que tu chegou no Jornal NH? Como é que eu cheguei no Jornal NH? Na verdade, eu não trabalhei no Grupo Editorial No Grupo Editorial Sinos. No exclusivo, na verdade. No exclusivo. Vamos lá, quis dizer exatamente. Tinha uma colega da faculdade, a Evelice, que ela me disse, olha... Até então tu estava no RP. No curso, né? E trabalhando na prefeitura. Daí essa minha colega da faculdade, a Evelice, disse para mim assim, olha, Bia, tem uma vaga lá no exclusivo, vai sair uma pessoa de lá e abrir uma vaga. Tu quer ir lá fazer um teste? Foi engraçado também esse teste, né? Porque daí eu quero, né? Fui lá fazer o teste. Aí eu fui assim como é o meu estilo de vestir, né? Sapato e salto, né? Calça jeans e coisa assim. E eu me lembro que eu estava com uma camisa vermelha, né? Uma camisa vermelha. E pentei o cabelo, eu fiz uma escova, não sei o que eu fiz no cabelo, pentei assim pro lado, né? E fui fazer o teste. Tá, fiz o teste e 2 dias depois ela me chamou e disse que eu tinha sido aprovada. Aí depois ela me contou, a editora do jornal, né? Porque eu fui fazer o teste para entrar também num período de experiência, que aí foi 1 mês. Aí eu tirei férias da prefeitura e fui direto para o jornal, para meu período de experiência, né? E aí, depois é que ela me contou que eu passei no teste, passei bem, ela mandou fazer um texto lá, eu redigi, passei bem, ela me chamou 2 dias depois, me passou para a fase essa do experimental, que são os 30 dias, e aí, quando terminou, é que ela me contou. Que ela disse assim, quando eu cheguei lá no jornal para fazer o tal do teste, isso também é engraçado, uma coisa curiosa e engraçada. Ela disse... Não vou conseguir empregar essa mulher. Isso é muito perua. Olha como ela está vestida. Não vai querer trabalhar. Ela disse, não vai querer trabalhar. Porque todo mundo vestia camisetinha, legal. Jornalista. Assim. Né? Todo mundo vestia camisetinha, porque aquelas coisas de tribo também, como funciona, né? De épocas diferentes do outro. Todo mundo usava camisetinha, né? Hoje tu já não vê mais, o pessoal é diferente, né? Mas naquele tempo era camisetinha, tênisinho. E eu tava no Patropio, o personagem é Patropido. É verdade. E eu tava no saltão, assim, com o cabelo, ela disse assim... Estudante de comunicação social é aquele estereótipo. Aquele estereótipo. Ela disse, é muito perua, não vai. Mas tudo a ver com moda. Tudo a ver com moda, Tu chegou lá chegando. Cheguei chegando. Tá, me empregou e tudo mais, fiz o teste naqueles primeiros 30 dias, aí me efetivaram. Aí eu tive que ir na prefeitura e fazer algum esquema. Aí o esquema que existia era tu te licenciar. Podia, e eu acho que pode ainda até hoje, tu te licencia para tratar de interesses particulares, né? Sem remuneração. Sem remuneração, evidentemente, por 2 anos. E depois tu tem que decidir. Foi o que eu fiz. De 80 a 82 eu fiquei fora, né? E nunca mais voltou. E daí nunca mais voltei, né? Porque aí o jornalista já tinha me pego, né? Quantos anos de Grupo Sinos? 7 anos de Grupo Sinos. Sempre voltados exclusivos? Sempre voltados trabalhando com calçado. Lançamento, calçado, né? Isso te aproximou muito, evidentemente, desse universo inteiro do calçado, no momento provavelmente mais rico. Mais rico. Da nossa história de exportação de calçado. Isso, bombando, com certeza. Contratos. Tranquilo. Naquela oportunidade, eu vou te dizer que até eu fazia entrevista com o exportador de sapato, em inglês até, porque tu forçava, né, a conversar. Hoje eu não sei mais, porque a gente perde o hábito, né, não pratica, né. E naquela época eu conseguia, eu me esforçava. Me lembro que tinha um senhor, que eu não lembro o nome dele, mas ele era da Companhia Clark, da Inglaterra, que ele veio numa feira e daí eu me puxei e fiz a entrevista com ele, legal, sabe? Me puxei bastante e saiu. E hoje, um dia eu encontrei uma pessoa em São Paulo, não saiu nem What's Your Name. Não saiu na hora, trancou, sabe? Trancou, não saiu. Mas naquele momento, era um momento rico do sapato. As companhias de exportação eu entrevistava todas. Almiro Grins, vida e obra e para sempre a escola. 50 anos bem curtidos. Tudo a ver com uma escola de curtimento. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a jornalista Beatriz Frank. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista Beatriz Franklin. É jornalista, professora, assessora e escritora.
Escritora lato sensu, né, Beatriz? Escritora de livros, mas continua escrevendo muito, produzindo muito intelectualmente. 2 livros maravilhosos aqui, Almiro Grins, Vida e Obra, contando a história do fundador da Piccadilly, né? Até o falecimento dele, né? Que foi em 2000, no ano de 2000. Esse foi um grande empresário da nossa região. Com certeza. Está aí a Piccadilly, firme e forte, né? A Piccadilly é de 1900 Hoje a neta... é a neta do seu A Almir. neta do seu A Almir, Cris é a Cris, neta do seu né? Almir, a filha do Tiburcio. Que é uma das primeiras mulheres da região a assumir à frente, e sobretudo uma empresa desse tamanho, né? Dessa magnitude como é a nossa Piccadilly. Né? A Piccadilly foi criada em 1955 pelo seu Almiro, né? É o nome da empresa, a Grins, né? A Grins é o nome da empresa. É o nome da empresa. Né? E o seu Almiro era uma pessoa de muita visão, segundo as pessoas, todas as pessoas que eu entrevistei para montar esse livro, porque ele já era falecido quando eu fui chamada. Mas deve ter convivido, conhecido ele. Sim, eu conheci, de no tempo do exclusivos. Exclusivo, eu conheci o seu Almir e eu fiz muita entrevista com ele, né? Mas ele era uma pessoa, assim, humilde. Todo mundo dizia na comunidade que o seu Almir era uma pessoa humilde, ele não tinha nenhuma pretensão, nenhuma arrogância. Uma consultora que ele tinha, que é a Alice, que ela tem um escritório em Taquara, tem imobiliária, é uma advogada, era a consultora financeira dele, essa Alice, da imobiliária lá em Taquara. Ela era consultora financeira, ela que me contou que o seu Almir era aquela pessoa de visão, assim, ó, ele sabia exatamente o momento de investir, o momento de resgatar, o momento de aplicar. Ele tinha um feeling, ela disse, ele é uma coisa assim impressionante. E ele tinha um feeling de tudo, inclusive na área de mídia mesmo, né? Não sendo da área de mídia. Ele sabia exatamente, e não está no livro, porque ninguém lembrou de me contar naquele momento, e eu fiquei sabendo depois, que o seu Almir patrocinava, na ocasião, muitas escolas, assim, turma de escola, que a fábrica patrocinava, como até hoje as fábricas às vezes patrocinam, né? Gincanas e coisas. Seu Almir patrocinava muito viagens. Aí uma turma do 2º grau, lá de Igrejinha, foi na fábrica pedir um patrocínio para fazer uma viagem de formatura no final do ano. Aí o seu Almir disse, para onde é que vocês vão? Daí, para a Argentina. Não, então eu não patrocino, ele disse. Se vocês forem para o Rio de Janeiro e para São Paulo, aí eu patrocino. Não, então vamos mudar. Aí montaram um ônibus, Piccadilly, saiu propagando Piccadilly por Rio, São Paulo, rodou. Ele disse, eu vendo em São Paulo e vendo no Rio, meus melhores mercados, eu não vendo na Argentina. Né? Isso é uma visão, visão mercadológica, né? Que ele tinha de marqueteiro mesmo, né? E todo mundo, todas as pessoas que eu entrevistei na ocasião falaram disso. E isso não consta no livro, porque ninguém lembrou. Lembraram no dia que lançou o livro. Alguém lembrou. Tem que fazer a segunda edição. Tinha que fazer uma segunda. Revisitada. E eu fiquei encantado com esse livro, que estava me contando antes nos bastidores, que te deu uma alegria enorme realizar ele. Os dois, na verdade, né? Eu acho que eu não conhecia essa edição e tomei conhecimento dela há pouco tempo e disse assim, puxa vida, eu quero contar um pedacinho dessa história aqui. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Porque ela faz parte da vida da nossa região, a escola de curtimento de couro, né? Com certeza. Em Estância Velha, né? A gente tem muito essa memória afetiva do cheiro que tinha em Estância Velha quando tu entrava, né? Aquele cheiro forte, né? Que evidentemente era uma praga para algumas pessoas, mas que hoje as pessoas sentem muitas saudades, porque a riqueza que aquilo ali gerava, né? Evidentemente que hoje um curtume, ele tem um primor no tratamento dos seus efluentes, de tudo que ele deixa da água até o ar, dos vapores, né? De todas as suas sobras, né? Então, nós poderíamos estar cheio de curtumes em Estância e não ter mais aquele cheiro desagradável. Mas era uma marca, Estância Velha é a capital do couro, né? do curtimento. Exatamente, E tem essa escola, que hoje mais com 50 anos,
mas que formou profissionais que hoje estão espalhados pelo mundo inteiro. Espalhados pelo mundo inteiro. Era quando, sei lá, 88, 89, quando nós estávamos na dúvida assim, de como seria o nosso segundo grau, né? Hoje no ensino médio, a dúvida é como seria o curso técnico que se faria, né? Um apelo muito forte, né? Exato. Liberato, Senac, o Senai tinha muito forte modelista, né? E a escola de curtimento era uma opção para todos nós, né? Cheguei a pensar profundamente nela, acabei passando, te contava, né, na prova da Liberato e não indo fazer química lá. Mas a química do curtimento especialmente me atraía, só não fui pela distância mesmo. Mas acho que ela, independente disso, ela faz parte da nossa vida, da vida da nossa região, do progresso do calçado. Com né? certeza, com do certeza. cluster todo, né? Com certeza, a evolução Ela tem continua moda. fazendo parte dessa história e formando profissionais que estão espalhados pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Como é que nasceu essa ideia desse livro aí? A ideia desse livro, na verdade, assim... E esse título é fantástico. Esse Os título dois, os para dois. sempre, escola, 50 anos bem curtidos. Porque a escola, ela nasceu como escola, efetivamente. E a história da escola de curtimento, ela é bonita e me estimulou muito. E eu me senti extremamente honrado porque eu fui convidado pelo seu Paulo Miller. O seu Paulo Miller já é falecido, do Curtimento P. Miller. Faleceu agora no final. Recém-falecido. Foi ele mais toda a geração de curtidores e empresários da geração dele, que hoje teriam 90, 100 anos de idade, foram os batalhadores que fizeram de tudo para fundar uma escola de curtimento. Porque eles entendiam naquele momento, naquela ocasião, que o Brasil precisava de um saber genuinamente na área de química, na área de curtimento. Eles queriam o saber nacional e estava vindo de fora, vinha de fora, trazido, porque na ocasião só existiam 3 escolas de curtimento e eram na Europa e uma na Argentina, parece. Nenhuma delas mais existe. Assim, com a pujança dessa aqui. Imagina. Dessa aqui. E elas eram um modelo naquela época. Eu não me lembro qual é a cidade da Alemanha, não era Düsseldorf, achei que era, mas não era. Reutlinger, acho que era, que tinha uma escola. Tinha a escola da França, tinha uma na Itália e parece que tinha uma na Argentina. Todas elas, era o saber de lá, que vinha para cá. Traziam o saber pronto já e o curtidor aplicava, o empresário aplicava sem muito saber o que era. E essa angústia que levava os empresários a buscar um saber genuinamente brasileiro. Então, eles começaram a batalhar. Isso nasceu, tinha um instituto de engenharia de Porto Alegre ligado à faculdade de engenharia de Porto Alegre, que era ITERGS, que se chamava. Nasceu o curso de química, ali tinha um professor, um daqueles abnegados, que montava esses cursos e chamava o pessoal, os empresários. Os empresários se reuniam em Porto Alegre, tinha o café da Bolsa, que eles chamavam em Porto Alegre, para discutir os assuntos do setor e sempre vinha como nós vamos formar o nosso saber para o curtimento. E aí começou a nascer a ideia de montar uma escola nacional. Existia um projeto em Estância Velha do ginásio orientado para o trabalho, existia na época já esse projeto, então eles decidiram, nas conversações de muitas reuniões, transformar aquele ginásio orientado para o trabalho em uma escola. E essa escola foi é a única que eu sei do Senai, que ela não nasceu do Senai, ela nasceu do setor. O Senai encampou 2 anos depois. Olha só. Porque as escolas do Senai, o que acontece? O Senai cria as escolas em função da atividade econômica predominante na região A, B, C, D, né? Mecânica e mecatrônica é São Leopoldo, né? Aqui é calçado, ali é couro, gema e joias, né? Na região de Lajeado. O Senai cria as escolas em função das demandas do mercado, né? E ali os curtidores criaram a escola em função da demanda do mercado e foram atrás do Senai, atrás da Fiel. Quantas pessoas foram ouvidas para o livro? Quantas pessoas? Quanto tempo de pesquisa, de estudo assim, para nesse isso? livro foi escrito em 2 fases. Assim, a primeira fase eu escrevi no ano de 2004,
2004 e 2005, porque eram os 40 anos, quando a escola completava 40 anos. Eu não sei te dizer assim de cabeça quantas pessoas, mas eu ouvi os diretores da escola, eu não vou saber te dizer, eu vou mentir se eu disser quantas pessoas, mas os fundadores, os que eram vivos na ocasião, eu ouvi todos, né? Inclusive o professor Lucchesi, foi da Exumo, que também faleceu faz pouco tempo, né? Faz uns 3 anos mais ou menos, que esse pessoal todo. E o seu Paulo foi o único que chegou dos antigos, que iniciou, dos antigos, que eu digo empresários, porque o Chico também é dos antigos, mas o Chico já era da turma dos estudantes, né? O Francisco Alziro Gomes, que é o presidente do conselho. O seu Paulo foi dos criadores, dos fundadores, dos mentores, ele foi o único que viveu até o lançamento do livro. Ele faleceu depois, ele chegou a ver o livro. O Vitor Chu, que era prefeito na época. Estância Velha viu um helicóptero pela primeira vez na inauguração da Escola de Curtimento. Foi a primeira vez que o presidente da República esteve em Estância Velha, o Costa e Silva, foi para inaugurar a Escola de Curtimento, em 1969. Primeira vez, sobrevoou de helicóptero, foi recepcionado pelos empresários, repousou, ele e a dona Yolanda Costa e Silva repousaram na casa do empresário lá que abriu as portas para ele, né, para fazer depois a inauguração da escola, em 69. Estou aqui também com esse material, Nação PSDB, né? Nação com um ênfase para o lado ação, que é o informativo do PSB de Novo Hamburgo, onde tu tem feito um trabalho de informativo, este informativo especialmente, e te envolvendo dentro dessa realidade do PSB também, né? Isso é um pouco disso que tu falou, dessa vontade de trabalhar mais pela comunidade, né? Exatamente. Quando eu te falei que eu pensava assim, eu tive 2 concursos na prefeitura, eu estava lá dentro e eu não fiz nada. Naquela época eu não tinha assim, muito envolvimento. Eu saí, eu queria jornalismo. O mundo da gente vai se transformando, né? O que a astrologia me diz, dos 28 aos 33, tu muda muito, né? Daí eu não pensava. Mas eu pensava, o que eu posso fazer? Aí, o que eu posso fazer para melhorar a cidade? O que eu posso fazer? Eu pensava um termo que eu não sei de onde é que eu tirei, mas eu inventei. Eu precisava de fazer alguma coisa para turistificar essa cidade. Para que as pessoas viessem... É uma baita pauta. Para turistificar essa cidade, para que as pessoas... Eu fazia foto na rua, eu tenho uma página do meu Face que é Novo Hamburgo, suas ruas e seus encantos. Eu fiz despretensiosamente, não tem nada de profissional ali, saía pela rua para fazer foto, sabe? Por gostar de fazer mesmo, não tem nada de profissional. Volta e meia eu recebo lá... pode impulsionar a tua página, fazendo um anúncio e tal, coisa, tudo. Mas não é nada disso. Não era. Eu fiz assim para mostrar as belezas da cidade. Achei lindo a referência que fez a Betty Hans. A Betty, numa homenagem que ela te fez na comemoração dos 40 anos do curso de comunicação, rendendo homenagens a ti. Isso aí é a gratidão que eu tenho pela Betty, porque a Betty foi minha colega no exclusivo, e eu iniciei, como ela disse, assim, ela orientando, ajudando, e esclarecendo, ajudando a fazer texto, como ela disse, né? E eu sempre admirei, porque a Betty é uma pessoa extremamente organizada, né? Sim, nossa. Ela tem metódica, assim, organizada. E eu disse, Betty, como eu te invejo, eu dizia para ela, né? Tu é organizada, tu é metódica, tu tem tudo, assim, certo? Planejamento, eu quero construir tal coisa, em tal data. Eu pensei, eu não consigo ser tão organizadinha, bonitinha, assim, que nem tu. E aí, para minha surpresa, naquela festa de comemoração dos 40 anos do curso de comunicação, cada um expôs, foi lá na frente, colocou alguma coisa, e a Betty me agradeceu. Eu chorei aquele dia. Ela fez um agradecimento público. Coisa assim, linda, merecido. Ela dizendo que eu fui a professora dela de jornalismo. Adorei conversar contigo. Eu também. Seja sempre muito bem-vindo. Terminou? Terminamos. Terminamos? Oh, que pena. Vou ter que voltar mais vezes. Voltar mais vezes. Hoje, numa conversa de peso com a jornalista Beatriz Franklin. Continue agora com a programação da nossa Vale TV. Adorei também. E da nossa rede comunidade de televisão.